Fala rapaziada, aqui quem tá falando é o Felipe Freitas e esse é o canal GOAT Sports. E no vídeo de hoje estou trazendo para vocês mais um episódio do A1 da Copa, né? E hoje vamos falar da seleção suíça. Ele que vai ser um dos adversários aí da seleção brasileira na Copa do Mundo, né? Enfrentou a gente também ali em 2018 e nos reencontraremos agora em 2022 no Catar. Mas antes de falar um pouco da história dessa seleção em Copas do Mundo, eu quero pedir para você deixar o seu like, para comentar, se inscrever e compartilhar o nosso vídeo e o nosso canal. Também segue a gente nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no Twitter e no TikTok. Também segue a gente lá na roxinha, @canal GOAT Sports. Todos os links vão ficar aqui embaixo na descrição, beleza? Então, agora sem mais delongas, vamos falar um pouquinho da história da Suíça. A primeira Copa disputada pela Suíça foi em 1934, lá na Itália. E como vocês bem sabem, a gente já falou aqui em outros álbuns da Copa, a gente pode até fazer um vídeo, né, explicando quais foram os regulamentos em Copas do Mundo utilizados até hoje, porque vai mudar de novo em 2026. Enfim, em 1934, a Copa do Mundo começava justamente nas oitavas de final. E a Suíça enfrentou logo de cara os Países Baixos, a Holanda, e venceu o jogo por 3-2. Nas quartas de final, ela não teve a mesma sorte. Ela enfrentou a Tchecoslováquia e o resultado foi o mesmo, contudo o vencedor foi diferente. A Tchecoslováquia levou a melhor, eliminou a Suíça na sua primeira Copa do Mundo, ela chegou nas quartas de final. E só para contextualizar algo que eu vou falar bastante ainda nesse vídeo, a Tchecoslováquia foi vice-campeã dessa Copa do Mundo aí, que traz aí uma certa mística por cima da Suíça. Já na Copa de 1938, que era regida pelo mesmo regulamento da Copa de 1934, a Suíça estreou contra a seleção alemã. E ele não deu chance ali para os alemães, eliminou ele, mandou eles de volta para casa nos pênaltis, vencendo por 4-2. Já nas quartas de final, ela encontraria a seleção da Hungria e novamente a Suíça sucumbiu ali, perdeu o jogo por 2-0 e foi eliminada mais uma vez pela Hungria, que no final dessa Copa foi mais uma vez vice-campeã mundial, né? Então aí, já guarda aí no seu bloquinho, já anota aí, já é a segunda vez que a Suíça é eliminada e a seleção que a eliminou se torna vice-campeã mundial. Lembrando sempre que a Copa do Mundo, a partir de 1938, foi interrompida devido à Segunda Guerra Mundial e só retornou em 1950, que foi disputada aqui no Brasil. E foi justamente nessa Copa que a Suíça enfrentou pela primeira vez a seleção brasileira em Copas do Mundo. E ela não levou muita sorte não. Logo na primeira partida da fase de grupos, ela enfrentou a Iugoslávia e perdeu esse jogo por 3-0. Contra a seleção brasileira, Alfredo e Baltazar marcaram para a nossa seleção canarinho, Faton marcou 2 vezes e empatou o jogo para os suíços. Terminou 2-2. Já na terceira rodada, a Suíça enfrentou a seleção mexicana e venceu por 2-1. Contudo, como apenas o primeiro colocado do grupo passava para a próxima fase, a Suíça acabou por ser eliminada e quem se classificou nesse grupo de 1950 foi o Brasil. E, mais uma vez, quem foi o vice-campeão de 1950? Justamente a seleção brasileira que eliminou a Suíça lá na fase de grupos. Em 1954, então, a Suíça foi escolhida como a sede da Copa do Mundo. E ela não podia fazer feio, né? Nenhuma seleção que é sede da Copa gosta de fazer feio. E a Suíça desbancou logo de cara a seleção italiana, que já era bicampeã mundial, e a Bélgica na fase de grupos, fazendo a Inglaterra passar em segundo. Dito isso, eles foram para as quartas de final, porque naquela Copa do Mundo não tinha oitavas, e enfrentaram a seleção austríaca. E esse jogo é até hoje o jogo com mais gols em uma partida de Copa do Mundo. Ele começou de uma maneira eletrizante a favor da Suíça, que abriu logo 3-0. Contudo, na virada do primeiro tempo, o jogo já estava 5-4 para a seleção austríaca. Foi uma loucura. Então no segundo tempo a Suíça até tentou esboçar alguma reação, contudo a Áustria soube manter a diferença ali dos placares e a partida terminou por 7-5 a favor dos austríacos. Exatamente, a partida terminou 7-5 no tempo regulamentar e a Suíça foi mais uma vez eliminada da Copa do Mundo, só que dessa vez a Áustria não foi vice-campeã. A partir da Copa de 54 a gente começa a notar uma certa baixa no futebol suíço, porque na Copa de 1958 eles sequer se classificaram. E na Copa de 1962 e 1966 eles não conseguiram passar nem da fase de grupos, não tendo vencido nenhum jogo nem empatado. Eles perderam todos os jogos. Na Copa de 66, por sinal, uma seleção que se classificou em seu grupo e ajudou a eliminar a Suíça foi a Alemanha Ocidental, que foi vice-campeã daquela Copa do Mundo para a Inglaterra.
A partir de 1966, a seleção suíça entrou em um tabu aí que foi quebrado 28 anos após. Eles ficaram esse tempo todo sem disputar uma singela Copa do Mundo e só retornaram em 1994 nos Estados Unidos, onde caíram no grupo justamente do dono da casa e fizeram uma estreia contra eles. O jogo terminou empatado por 1-1. Já na segunda rodada, a Suíça enfrentou a seleção da Romênia, do craque Hagi, que é muito conhecido no mundo do futebol por ter feito muito sucesso ali no Barcelona. E eles não tomaram conhecimento da Romênia, vencendo por 4-1, encaminhando muito bem a sua classificação às oitavas de final. Nem a derrota contra a Colômbia na terceira rodada foi capaz de eliminar a Suíça, que passou em segundo lugar do seu grupo. Lembrando que nessa Copa os terceiros colocados também passavam, tá? Foi por isso que os Estados Unidos se classificou para as fases de mata-mata. Porém, a sorte da Suíça acabava por ali, porque logo nas oitavas ele enfrentou a seleção espanhola e não deu conta, não deu dentro. Foi 3-0 para a Espanha. Tem gente que não considera goleada, tem gente que não. Eu acho que é um placar expressivo, quase uma goleada. Então a Suíça deu adeus à Copa de 94 com esse resultado. A Suíça volta a ficar fora de mais Copas do Mundo, a de 98 e a de 2002, retornando apenas em 2006 para a Copa da Alemanha. E lá ela surpreendeu todo mundo, quando ela passou em primeiro no grupo que tinha a seleção francesa. Ela empatou o seu jogo com a seleção francesa e venceu os outros dois adversários, que eram Coreia do Sul e Togo, e passou assim em primeiro, porque a seleção francesa teve um tropeço, fez 5 pontos, empatou mais um jogo ali. Então, dessa forma, a Suíça passou em primeiro para enfrentar a Ucrânia, o que parecia ser um adversário um pouco mais tranquilo do que poderia ser se passasse em segundo. Contudo, o jogo terminou empatado no tempo normal por 0-0, assim como na prorrogação. Dessa forma, a partida foi para os pênaltis. E a Suíça foi muito mal nas cobranças dos pênaltis. Perderam os 3 pênaltis. Viram até o Shevchenko, craque da Ucrânia na época, perder um pênalti. Contudo, a Ucrânia conseguiu fazer 3 gols e passou por 3-0, eliminando a Suíça mais uma vez ali nas oitavas de final. É bom lembrar que a partir de 2006 a Suíça então se colocou em uma série de disputas de Copa do Mundo. Ela não ficou de fora de nenhuma após isso. E em 2010 ela caiu no grupo da seleção espanhola. E ela conseguiu até uma boa vitória na estreia contra a Espanha. Contudo, a derrota para o Chile complicou as suas chances de classificação. Na última rodada, a matemática era bem simples. Espanha e Chile se enfrentavam e a Suíça enfrentaria Honduras. Com o resultado de Espanha e Chile, a Suíça só precisava de uma vitória por 2-0 para garantir a sua classificação à próxima fase. Mas ela não conseguiu nem vencer Honduras, que foi meio que o saco de pancada daquele grupo. Empatou por 0-0 e foi eliminada em 2010. Dessa forma, a Suíça foi eliminada por uma campeã mundial, que era a Espanha. Ou seja, a Suíça traz bons indícios de que se você passar por ela durante uma Copa do Mundo, você vai ser no mínimo finalista. Por mais que muitas vezes as seleções tenham sido vice-campeã e a Espanha tenha sido esse ponto fora da curva, no mínimo você chega na final, né? Na Copa de 2014, disputada aqui no Brasil, a Suíça caiu num grupo junto com a França, com o Equador e também com Honduras. Mais uma vez, 2 velhos conhecidos e o Equador aí no seu grupo. Logo na estreia eles bateram a seleção equatoriana por 2-1. E na segunda rodada eles acabaram sendo goleados pela seleção francesa, perdendo por 5-2. Na última rodada eles fizeram o dever de casa, bateram Honduras por 3-0 e aí não tinha jeito, se classificaram para as oitavas de final. E lá encontraram a seleção argentina. Então eles não tiveram muita sorte naquele jogo e acabaram por ser eliminados, perderam seu jogo por 1-0. E o destino da Argentina na Copa de 2014, vocês sabem, vice-campeão. Na Copa de 2018 a Suíça caiu num grupo junto com a seleção brasileira, com a Sérvia e a Costa Rica. Lembrando que a seleção brasileira, a Sérvia e a Suíça estão no grupo também de 2022. E dessa forma a Suíça tinha ali a sua estreia contra a seleção brasileira e conseguiu um resultado muito bom. Ela conseguiu um empate por 1-1 com a seleção brasileira, o que já dava um bom indício de que a sua classificação viria. No segundo jogo, um jogo contra a Sérvia, que deveria ser até de certa forma um jogo tranquilo, acabou por se tornar um incidente diplomático, porque 2 jogadores da Suíça, o Granit Xhaka e o Xherdan Shaqiri, eles são de origem albanesa e kosovar, e eles têm uma certa rixa ali com a seleção sérvia, com o país sérvio na real, né? São brigas que correspondem ali à divisão da Iugoslávia. E os dois, ao marcarem gols, o jogo terminou 2-1 para a Suíça, eles fizeram um símbolo de uma águia com a mão, o que gerou muita polêmica, e a Suíça, por ter um histórico de ser um país que se mantém neutro em qualquer
briga ou questão política envolvendo ali os países da União Europeia ou até do mundo mesmo, né? Ela teve que se retratar com o governo sérvio devido à comemoração feita ali pelos seus 2 jogadores. Rolou realmente ali um certo incômodo entre os 2 países e a Suíça não aprovou nem um pouco ali a decisão do Xhaka e do Shaqiri. Com esses 2 resultados bem positivos, a sua classificação não estava muito bem encaminhada e a Suíça se deu até o luxo de empatar com a Costa Rica no último jogo e se classificou em segundo ali no grupo da seleção brasileira. Dessa forma, eles se encaminharam a enfrentar a seleção sueca nas oitavas de final e a esperança dos suíços era bem grande, né? Porque a Suécia não é uma das seleções mais fortes do mundo. Contudo, o seu sonho foi por água abaixo, eles acabaram perdendo o jogo por 1-0 e foram eliminados da Copa de 2018. Falando um pouco agora da Eurocopa, a Suíça disputou pela primeira vez em sua história em 1996. Lembrando que a Eurocopa é disputada desde 1960 a cada 4 anos. E ela também não teve bons resultados. Após isso, a Suíça foi sede em 2008, junto com a Áustria, de uma Eurocopa e mais uma vez ela não fez uma campanha digna de respeito, digamos assim. Uma campanha digna de respeito só veio em 2021, na Eurocopa 2020. Lembrando que o nome se manteve assim mesmo, ela tendo sido disputada em 2021 devido à pandemia, né? E a Suíça surpreendeu muita gente, porque ela se classificou para a oitavas de final e lá ela simplesmente encontrou a seleção francesa pela frente. Num jogo muito complicado, onde a França chegou a abrir 3-1, a Suíça, faltando 10 minutos para acabar o jogo, empatou e levou o jogo para os pênaltis. E lá, Yann Sommer brilhou, pegou um pênalti de Kylian Mbappé, que era um dos melhores jogadores do mundo, e classificou a seleção suíça para as quartas de final. Lá, ela encontrou mais uma vez uma seleção campeã do mundo, que era a Espanha, empatou o jogo no tempo normal, contudo nos pênaltis ela não teve a mesma sorte que teve contra a França e acabou perdendo por 3-1. O desempenho recente da Suíça é de certa forma razoável, né? Já que na Nations eles conseguiram se manter numa posição ali suficiente para não sofrer com um rebaixamento para a Liga B. E na Eurocopa, eles conseguiram chegar até as quartas de final, eliminando uma seleção campeã do mundo e uma das melhores seleções, que é a Espanha, né? Eles venderam caro ali a sua eliminação. Então, dá para dizer que eles estavam mandando bem, mas é nas eliminatórias para a Copa do Mundo que eles tiveram o melhor destaque. Eles brigaram o tempo inteiro, ponto a ponto, com a Itália, e na penúltima rodada eles tiveram um confronto direto lá na Itália, né? A Suíça conseguiu fazer ali um bom resultado, né? Ela empatou o jogo por 1-1, com direito a um pênalti perdido pelo Jorginho. O Sommer mais uma vez brilhou, pegou o pênalti do Jorginho, que é um grande batedor de pênalti, ele não é de perder pênalti, e levou ali o jogo para as últimas rodadas, ali para a última rodada na real, para decidir quem iria para a Copa com a vaga direto e quem iria para a repescagem. Na última rodada, a Suíça fez o seu trabalho, fez um 4-0, ampliou seu saldo de gol e jogou uma pressão na Itália, que jogava contra a Irlanda do Norte. A Itália não conseguiu vencer a Irlanda do Norte, empatou o jogo por 0-0, foi para a repescagem e posteriormente foi eliminada para a Macedônia do Norte. Então a Suíça conseguiu sua classificação direta, desbancando uma tetracampeã mundial e atual campeã da Euro. Agora vamos falar dos jogadores históricos e do elenco atual que merecem destaques na Suíça. A começar pelo histórico Alexander Frey, que é o maior artilheiro da história da seleção, com 86 jogos e 42 gols. Ele disputou jogos ali pela seleção suíça de 2001 até 2011, então ele faz parte dessa geração aí que conseguiu manter uma sequência aí para a Copa do Mundo, né? A Suíça, como vocês bem sabem, já é dito, né, ela ficou fora de algumas Copas ali no início do século, na de 2002, né? E em 2006 ela retorna, tendo o Frey como um dos melhores destaques ali daquela seleção. Um jogador que também pode ser citado como um jogador histórico e um destaque do elenco atual é justamente o Shaqiri. O Shaqiri, ele estreou pela seleção em 2010, mas ele não chegou a jogar a Copa de 2010, jogando apenas em 2014, onde ele foi o destaque total da seleção, né? Ele chegou a fazer 3 gols ali contra a Honduras, foi autor ali de alguns golaços ali também na Euro, responsável por diversos jogos ali da seleção suíça, grandes jogos. Então, ele tem passagem pelo Bayern de Munique, sendo campeão da Champions League, e pelo Liverpool também sendo campeão da Champions League, apesar de não ter tido grandes destaques por clubes. O destaque mesmo dele fica na seleção suíça. Outro destaque desse elenco é o próprio Sommer, como já foi citado aqui algumas vezes nesse vídeo, né? Em momentos decisivos ele cresce bastante e ele pegou o pênalti no Mbappé na Euro de 2021
e também pegou o pênalti do Jorginho para a classificação da Copa de 2022. Mas não é só isso não, o Sommer é um grande goleiro e vem se destacando há vários anos já no Borussia Mönchengladbach da Alemanha. Agora eu vou passar os dados gerais da história da Suíça nas principais competições. Em Copas do Mundo foram 11 participações, a primeira em 1934, e o melhor resultado da Suíça foram as quartas de final conquistadas em 1934, 1938 e 1954. Já na Eurocopa foram 5 participações apenas, a primeira em 1996, e o melhor resultado foram as quartas de final em 2021. A Suíça está no grupo G, junto com Brasil, Sérvia e Camarões. Léo, em que posição a Suíça fica na fase de grupos? Fala aí. 2, vai ficar em segundo. Eu acho que a Suíça vai ficar em terceiro e a Sérvia vai passar. Então, rapaziada, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do álbum da Copa da Suíça. Não esquece de deixar o seu like, de comentar, de se inscrever e compartilhar. Também segue a gente nas nossas redes sociais. Os links estão todos aqui na descrição, lá no Instagram, no Twitter e no TikTok. E lá na roxinha, @canal Gold Sports, beleza? Tamo junto e até a próxima.